Buenas noches. Vamos lá, esperar a galera entrar. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Renan, já tá na área? Pode mandar ver, meu irmão. Pode solicitar. Tá entrando. Vamos lá, boa noite a todos. Vocês que estão online. Renan, meu amigo, parceiro de longas datas. Amigão, para quem não conhece, Renan Donato, companheiro de batalha aí dos concursos públicos. A gente se conheceu aí há vários anos atrás, né? No sistema penitenciário, quando foi policial penal em outro momento da vida. Renan hoje é delegado federal, né? E daqui a pouco ele vai contar a história dele. Renan, boa noite, meu irmão. Obrigado por você ter aceitado aqui conversar com a gente essa noite de quinta-feira. Eu sei que a tua vida é bem acelerada, assim, com relação às atribuições, né? Você está exercendo um cargo bastante importante aí na Polícia Federal. Gratidão, cara, por você estar aqui. É uma honra, meu irmão, lhe ver. Tava com saudade de você, tá? Das nossas conversas, das nossas ideias. E faça as honras. Mande seu boa noite. Boa também. noite, meu amigo Jodson. O privilégio, a honra é minha, meu amigo. Saudade aqui, você sabe que a recíproca é verdadeira. Eu gosto muito de você. E vamos aí, né? Bater esse papo sobre o concurso público. Nós que temos histórias, né, nessa jornada de preparação para concurso público, muito a contribuir. Fomos muito ajudados aí na nossa jornada. Então a gente tem esse dever moral aí de contribuir, de retribuir para as pessoas que estão nessa pegada firme aí dos concursos públicos. Vamos lá, cara, vai ser bacana aí, muita coisa para falar, muita coisa para abordar. Para mim é um privilégio, eu sempre gosto de falar sobre esse assunto. Vi sua live com o nosso grande amigo Eduardo, acho que foi essa semana ou foi semana passada, não tive como assistir ao vivo no momento que eu estava na superintendência, mas assisti posteriormente lá no seu perfil, no perfil aqui, né, do Jodson. E foi bacana demais poder reviver, porque eu participei muito daquela jornada do Eduardo, com você também. Então, é muito bacana poder reviver aí, relembrar aqueles bons tempos da pegada firme para os concursos públicos. Então, para mim vai ser um prazer, eu que agradeço o convite, e vamos lá. Cara, que honra, velho, que honra. E companheiro de batalha, né? Fosse o tempo dos espartanos, sei que tu gosta também das analogias com o medieval, né? A gente seria a galera da frente de batalha lá dos concursos, né, velho? Começou lá nos primórdios, acho que em 2010 a gente já conversava, né, Renan, sobre concursos. Eu lembro que a gente tava, das vezes que a gente conversava bastante assim, era na unidade prisional, lá na frente do presídio feminino, que você tava lotado lá. Eu estava ali nas proximidades também, no tempo do grupo especializado, e a gente conversava muito sobre o concurso, eu, você, Pedro, né? A gente conversava ali nós três bastante sobre essa temática de concurso. Você já com foco, né, nas áreas de delegado federal, tal. Eu ainda estava na pegada da PRF, estava terminando a faculdade. Pedro já estava, né? Graças a Deus foi chamado agora para o cargo também de delegado do Rio Grande do Sul. Vibrei, cara, vibrei pra caramba. Eu tava torcendo gigantemente pelo cara também. E aí eu vejo, né, que os resultados acontecem, né, com persistência, com insistência, com foco, com determinação, com resiliência. Você é a prova disso, né, cara? Que depois desse tempo obteve aí vários resultados, né, Renan? Mas deixa eu te perguntar, como é que surgiu a vontade de fazer concurso público, assim? De onde veio essa inspiração, essa vontade? Tem alguém na família, um pai, uma mãe que já seja servidor público, ou assim como eu, é pioneiro na família? Ninguém fez concurso na família e foi o pioneiro. Bem, na verdade, apesar do meu pai, que já é falecido há muitos anos, ter sido policial federal, agente da Polícia Federal, Caramba, eu não sabia. a vontade não surgiu exclusivamente daí. De fato, posso considerar isso uma semente. Não tenho como negar que pensei na carreira da Polícia Federal em razão desse histórico. Mas também posso afirmar que
tive a convicção de que concurso público seria o caminho que eu iria trilhar, no instante em que ingressei na universidade, na graduação de Direito, tive contato com aquele curso e foi amor à primeira vista, eu posso dizer assim, né? Eu não pensava antes na carreira jurídica, pelo menos não cursar o curso de Direito, né? Fazer o curso de Direito, a graduação, mas assim que ingressei, eu pude ter a convicção de que era o que eu queria mesmo, e até hoje eu sou absolutamente aí apaixonado pela ciência jurídica. E aí sim, certamente o histórico do pai já tendo sido da Polícia Federal, fazendo direito, a carreira de delegado de Polícia Federal foi quase que natural aí, e aí eu comecei já a direcionar o curso de Direito para esse objetivo desde o primeiro período. Tá com quantos anos, Renan, quando começou? Eu entrei na graduação, Jodson, com, eu acho, 19 anos, isso, 19 anos. Bem jovem, né? É difícil o cara já ter uma mentalidade com 19 anos de ter cargos tão altos, né? Tão importantes, já ter esse foco, porque eu, quando tinha 19 anos, eu estava só no quartel da Marinha, né? Apesar de ter feito o concurso com 16, mas a minha mente ela não tinha expandido a esse ponto de, posso entrar para a Polícia Federal, né? Na minha família eu fui pioneiro, não existia servidor público e nem na área do direito. Então, tu já tinha essa mentalidade, né, cara? 19 anos, entrou no sistema penitenciário também com o quê? Com 18? Não, eu entrei no sistema penitenciário, Jodson, com 21, acho que foi 2 anos após o ingresso na graduação. Então, eu já estava na graduação, Tá. né? Entendi. Eu iniciei a graduação em 2007, o nosso concurso foi em 2008, né? Mas eu só vi a tomar posse, entrar em exercício um pouco depois, então eu acho que eu já estava aí com 20, 21 anos quando eu ingressei no sistema penitenciário. Tá, entendi. Então, quando a gente conversava, tu já estava com uns 20 e pouco. Eu acho que naquele tempo eu estava com 26, por ali, para 27 anos, né? Tu já falou, né? O porquê da escolha da carreira federal. E a jurídica, tem alguém também na família que é da área Não, jurídica? não, na área Pioneiro? jurídica não. Aí foi pioneiro também, não tive isso, foi mais predileção mesmo, aprofundamento no curso, direcionamento, e me encontrei ali, essa é a carreira que eu quero, e decidi seguir, direcionei, e foi assim que consegui trilhar aí essa jornada. Cara, muito bom, né? Pioneiro na família, né? A gente fica numa responsabilidade, eu acho que até maior, né? O pessoal cria uma expectativa, né? Meu filho é advogado, né? Meu irmão é advogado, meu amigo é advogado. Advogado porque, de natureza, quando você termina o curso de Direito, normalmente você vai estar ali habilitado, né? Depois de fazer o AB, você está habilitado ali para advogar, né? E aí tu escolheu a carreira de delegado federal. Depois tu mudou o pensamento, não foi? Eu lembro que a gente conversava muito sobre delegado federal, que você já tinha esse foco, né? A gente fez até junto com o curso de 2018, eu te encontrei nos corredores, logo entre o intervalo da prova objetiva e a prova subjetiva à tarde, foi o concurso que você passou. A gente conversou bastante, ficou até uma roda de amigos concurseiros ali no corredor, eu consigo Exato. lembrar bem do dia, né? E depois você mudou um pouco a mentalidade, né? Você migrou para uma carreira delegada, carreira jurídica, mas você migrou para as carreiras de promotoria de justiça, né? O que te levou assim a modificar o pensamento anterior de Ah, delegado para promotor de justiça? sim, certamente, Jota, o ponto que me fez abrir os olhos para a carreira do Ministério Público foi o fato de ter trabalhado no Ministério Público Federal. Confesso que durante a graduação sempre me preparei para a carreira de delegado de Polícia Civil e Federal, mas no meio termo, né, que a gente ainda vai falar sobre esses assuntos, concursos aprovados, reprovados, então eu vou guardar um pouco aqui, mas nesse meio termo, assumir o cargo de analista no Ministério Público Federal e o desempenho das atribuições, assim como aconteceu comigo quando ingressei na graduação Direito, o Ministério Público Federal também foi amor à primeira vista. Né? Eu me interessei muito
pela carreira, um órgão que realmente dá orgulho de trabalhar, assim como a Polícia Federal também, né? A sua instituição atualmente também dá orgulho de trabalhar. Você se sente assim, que desempenha um trabalho socialmente relevante, né? Você vê o resultado. Então, quando desempenhei minhas funções como analista do Ministério Público Federal, comecei a... E nesse meio termo logrei a aprovação para o concurso de delegado de Polícia Federal. Eu disse, não, a partir de agora eu só vou estudar para a carreira do Ministério Público. E aí fiz, como você falou, migrei os estudos, né? Aproveitei, obviamente, isso é uma grande vantagem na preparação para concurso público, que eu digo o seguinte, Jota, a preparação para o concurso público para aqueles que estão se preparando de maneira profissional, constante, contínua, perene, ela não zera, né? Então, eu fiz um concurso público, fui aprovado ou não, e vou prestar outro concurso público, que bom que não zera. Eu aproveito tudo aquilo, todo aquele conhecimento e aquela experiência da preparação eu trago para esse próximo certame que vou prestar. E isso foi muito importante para o concurso do Ministério Público, porque eu já tinha construído uma base muito sólida quando me preparei para a carreira de delegado de Polícia Federal. Então, foi realmente uma questão de adaptação, focar e enfatizar aquilo que para o Ministério Público é mais importante. Cara, perfeito. Tá vivendo com os caras, né? Na verdade, o analista, eu não sei, você vai poder confirmar agora, faz o trabalho do promotor de justiça, basicamente, tudo que o promotor faz, o analista também faz, é isso mesmo? Assim, em tese, né, no meu caso, eu fazia assessoria jurídica dos procuradores da República. Então, assim, eu vejo o cargo de analista do Ministério Público exercendo a assessoria jurídica do membro como uma verdadeira escola, porque realmente as manifestações do membro, né, elas passam por esse filtro aqui da assessoria e é coordenada pelo membro. O membro vai coordenar ali a produção das manifestações, pedir para que altere aquilo ou outro, ou refaça, enfim, ou dizer que está de acordo. Mas o fato é que você aprende muito no desempenho dessa atribuição como assessor jurídico, como analista processual, porque você faz a análise do processo, você compreende o que é que tem que fazer, você faz a minuta das manifestações, como você falou, então você minuta uma denúncia criminal, uma petição inicial de ação civil pública, ou os recursos de apelação, recurso distrito, um agravo de instrumento, enfim. Você realmente aprende e para isso você precisa pesquisar a jurisprudência, a legislação, a própria doutrina, e o órgão te subsidia, te dá uma estrutura muito boa. Né? Para você ter noção, eu trabalhava numa Procuradoria da República no município, que é no interior, e havia uma estrutura sensacional, uma biblioteca na própria Procuradoria com vários livros jurídicos. Eu fazia várias consultas à doutrina para a produção das manifestações. Então, realmente é uma verdadeira escola, né? Perfeito, cara. Então, você conviveu lá com a galera, está aprovado, né, Renan? Meus parabéns de novo, né? Já parei de dizer algumas vezes. Parabéns de novo por ter conseguido. Você merece demais, cara. Merece muito. Eu acompanhei a tua história e as tuas lutas. A gente fez concursos públicos juntos, alguns, né? Delegado Federal, Ministério Público de Minas Gerais. Eu não lembro se teve algum outro. TRF você chegou a fazer também junto no mesmo ano, não no mesmo local, né? E alguns concursos se coincidiram, né? Que a gente fez. Então, parabéns. Renan está aprovado para promotor de justiça aqui na Paraíba, né? E com certeza vai ser nomeado, vai ser chamado, já fez todas as fases. E quem ganha, o Departamento de Polícia Federal, delegado, perde um importante delegado no futuro, mas o Ministério Público da Paraíba ganha um excelente profissional preparado. E parabéns, cara, parabéns mesmo. Eu sei que você vai exercer o cargo com bastante louvor aí e com certeza vai ajudar muita gente aplicando a norma, aplicando o direito, sendo um disseminador de conhecimento também. Renan também é professor, né, Renan? Renan dá aula de direito penal, processo penal, legislação especial, mais alguma?
Também. Já ministrei aula também de constitucional e de administrativo, mas confesso que a minha predileção, Jodson, é o conjunto criminal, as ciências criminais de uma maneira geral, processo, direito penal. Antes, porém, deixa eu fazer um parênteses aqui, que eu tô vendo muitos amigos aqui comentando e tal. Então eu quero dizer o seguinte, pessoal, A galera boa aí eu vou aqui dar um feedback, vou trocar ideia aqui com vocês, né? Eu fico até assim, pô, fulano falou aqui, então me perdoe se eu não estou aqui respondendo imediatamente, é só para que eu possa deixar aqui a live fluir mais, o Jodson também falar mais, mas eu queria já mandar um abraço para todos os meus amigos aí, Júlio, Neto, Getúlio, todo mundo que está aí comentando Jefão. aí, Pedro, que já passou, Eduardo, todo mundo, cara. Eu vou falar com vocês, eu vou ter essa interação, mas é porque pelo roteiro que o Jodson me passou, a gente vai ter um momento dessa interação aí. Então, me perdoe se eu não estou aqui, pô, um abraço para você e tal. A minha vontade é já de estar interagindo com vocês, mas eu sei que essas perguntas que o Jodson está fazendo aqui, elas são muito importantes para te dar um direcionamento, te ajudar nessa caminhada. Então, vamos prosseguir aqui, Jodson. Teve umas perguntas aqui, é porque fica pequenininho também, né? Eu já tô cegão, já tô com quase 40 anos. Aí fica pequenininho, eu vi algumas perguntas aqui que elas vão ser respondidas. Foi Yasmin que perguntou. Yasmin vai ser respondido daqui a pouquinho já, quando eu fazer algumas perguntas para ele. Ele já vai te responder também isso aí sobre preparatório, né? E é inclusive uma das perguntas, né? Como é que foi, Renan, o início dos estudos, cara? Foi muito difícil ou é um mar de rosas, como alguns vendem por aí, né? Ah, um mar de rosas, passe em delegado para 15 dias, passe no concurso público em uma semana, estude 70% do edital e passe. E aí, cara, como é que foi a sua especificamente? Como é que Olha, tu começou? Como foi o teu início? Vou começar a estudar agora, amanhã. Vou começar amanhã. Como é que foi isso? Assim, caiu de paraquedas tudo e tu começou ou teve um processo? Conta aí pra gente aí como é que foi. Assim que eu comecei a cursar o curso de Direito, como eu te falei, eu já me identifiquei muito com a disciplina, comecei a estudar bastante já durante a graduação. E aí, naqueles primeiros períodos, apareceu aqueles concursos para estágio, né, dos órgãos públicos, do Ministério Público Federal, da Advocacia da União, enfim, TJ, TRT, né? TJ, e eu disse, cara, eu vou fazer isso aqui porque eu estou estudando bastante, eu quero me testar. E a partir daí foi só uma crescente, né? Eu comecei a gostar mais ainda de fazer provas, e aí já entrei em um curso preparatório, já adiantando que vou mais à frente, quando o Jodson perguntar, abordar sobre isso, e me preparei já desde o início da graduação, inclusive conciliando com o curso preparatório, e estudei bastante, né? E aí surgiu o concurso para a Polícia Civil, lá do estado da Paraíba, em 2008, e também, antes da realização da prova da Polícia Civil, saiu concomitante o concurso do Sistema Penitenciário, concurso que nós fomos colegas lá, no ano de 2008. Disse, poxa, esse é o concurso, eu vou fazer. E certamente, Jodson, o início é difícil, muitas pessoas vão dizer, poxa, mas eu não estou conseguindo compreender, mas é óbvio, em tudo que você se predispor a fazer, o início vai ser uma etapa muito complicada. Por exemplo, imagine que você é sedentário e vai começar a ir para academia. Nossa Senhora, a primeira semana vai ser dor, parece que você tomou uma pisa e você tá, eu acho que eu tô doente aqui, tá doendo tudo. É isso mesmo. Ou você queria encontrar uma facilidade? Não, não vai ser. Problema, Jota, e aí eu vou mais à frente bater muito nessa tecla, que na minha experiência aí, com mais de 12 anos com concurso público, que eu vejo, hoje em dia principalmente, que diga-se de passagem, é muito mais difícil hoje do que era há 10, 12 anos atrás. Obviamente que também deve-se fazer a compensação com a escassez de informação que não existia antigamente, como existe hoje, mas o fato é que o nível vem aumentando. E eu posso dizer isso com propriedade porque eu vivi o processo por mais de 10 anos. Então, eu fiz prova em 2008, eu fiz prova em 2018, eu fiz prova em 2020. Eu fui aprovado em 2018/2020 para um concurso de promotor de justiça. Então, eu sei o que eu estou falando, o que é hoje e o que era
10, 12 anos atrás, né? E eu vivenciei todo esse processo aí de evolução dos concursos públicos e sei que hoje o nível é muito alto. Então, se antes eu já te falo que era complicado, era difícil, a pegada tinha que ser forte, tinha que ter o profissionalismo, hoje com muito mais razão de ser. Então, em razão dessa constatação que eu falei agora, Jotas, o que eu vejo é a grande maioria das pessoas que se predispõem a fazer concurso público não se preparam mentalmente para essa jornada. As pessoas vêm de uma geração em que querem a facilidade, que a dor é quase que um pecado mortal, eu não posso ter nenhum tipo de sofrimento. Então, elas vêm acreditando que vai ser o seguinte, como você falou, eu vou fazer. Ih, saiu o edital daqui, delegado da Polícia Civil da Paraíba. Vou começar a estudar agora, vou fazer e vou ser delegado na Paraíba, com 6 meses de estudo. Então, assim, aí quando não acontece, o que é que acontece com elas? Elas se frustram e ficam quase que em depressão. Só que se você faz uma preparação mental, um fortalecimento mental e uma análise profissional, você chega, como eu gosto de chamar, cascudo. Você chega preparado para uma jornada de médio e longo prazo e sabendo que a reprovação vai ser um tema que o Jodson vai Pode entrar, que é a ela próxima. É a próxima. Pois é, ela é absolutamente normal, não é? É absolutamente normal. E eu vinha tentando lembrar de alguns pontos que eu reputo assim, que fizeram toda a diferença na minha jornada, Jodson. Um desses pontos que eu acho que eu fazia muito diferente da grande maioria foi a maneira de encarar algumas situações, todas elas voltadas a um olhar profissional de preparação para concurso público. Eu vou te dar 2 exemplos do que é que eu estou querendo te dizer de um olhar profissional para o concurso público. São 2 situações muito comuns em preparação. Você que vive concurso público até hoje, como professor e como concurseiro, você certamente vai se identificar logo, de, isso aqui um aluno já me perguntou, já falou isso, eu não tenho dúvida alguma. É a seguinte situação. A primeira, são 2. A primeira é a seguinte. Sempre chegavam para mim e perguntavam assim, o professor, né, no caso de aluno perguntando até hoje, ou então amigos mesmo, Renan, o que é que você acha melhor fazer na preparação para o concurso público? Você acha melhor ler o PDF ou você acha melhor assistir a videoaula? E eu pegava aquela informação, aquela indagação e ia refletir sob o ponto de vista de um olhar profissional para concurso público e eu perguntava a mim mesmo, qual a resposta que, do ponto de vista estritamente de uma preparação profissional para concurso público, vai ser o melhor? Eu digo, olha, isso é quase que uma pegadinha, uma falácia, porque a pessoa que me faz esse tipo de pergunta, ela só me dá uma opção. Qual? Ou eu respondo PDF, ou eu respondo videoaula, e eu chegava e dizia o seguinte, a minha resposta é os dois. Os dois. Eu entendo que o ideal é os dois. E a pessoa ficava sem entender aquilo. Como assim os dois? Eu dizia, olha, você está com uma visão excludente. Eu prefiro inclusiva. Você está diminuindo, eu estou aumentando. Por que não estudar pelos dois? Ler o PDF e assistir a videoaula. Professor, eu tenho pouco tempo. Você reveza. Mas você não fica bitolado a um método, a uma forma. Então, se você me perguntar, professor, ou então, Renan, qual foi o método que você utilizou para ser aprovado? Eu te digo com convicção, em mais de 12 anos. Todos. Absolutamente todos. Eu tinha concurso que dizia, olha, eu vou fazer esse concurso me preparando exclusivamente através da realização de simulados, de realização de questões, porque já tinha construído outras coisas, porque já tinha estudado através de outros métodos, porque já tinha enfatizado outras coisas e estava agora testando, adaptando, modificando, avaliando. Então é isso que eu quebrava. Esse é um primeiro ponto, Jorge, que eu notava muito e que a minha visão de preparação profissional para concurso público quebrava muito o que eu chamo de uma visão comum das pessoas. As pessoas vêm muito, não, eu estudo com PDF. Cara, eu me identifico só com videoaula. E eu dizia, eu vou estudar por tudo.
por livro, por apostila, por videoaula, por questões, lendo a letra da lei, por tudo, absolutamente por tudo. Por que eu não vou fazer só um concurso? Eu já perdi as contas de quantos concursos eu já fiz. Então eu tenho todo o tempo do mundo para fazer todos os tipos de preparação, avaliar, diagnosticar, modificar, testar. Então, esse era um ponto que eu percebia muito de diferença. E o segundo ponto, né, de uma visão bem comum também. Na verdade, eu vou elencar 3. Eu vou falar o segundo aqui agora, era perguntar assim, professor, quantas horas que eu estudo? Isso aí eu acho que talvez seja a primeira, bastante, né? mesmo. Essa é a primeira, né, que pergunta quantas horas por dia é o necessário para ser aprovado. Eu te juro, quem me conhece dessa época sabe que esse é um discurso meu que vem há mais de 10 anos. Eu digo, eu não sei. Eu não estudo por hora, eu não meço a minha produtividade por hora. Por quê? O critério tempo, ele é subjetivo. Né? O Eduardo aí, né, meu amigo, sabe até disso, ele botou Ele 2 falou que horinhas foi aí. sorte ainda agora. Porque eu ficava tirando onda com ele, né? Eu dizia, tu estudasse quanto hoje? Como eu não marcava, não sabia nada, eu dizia, umas 2 horinhas. Por quê? Porque eu não me preocupava com o tempo. Alguém pode chegar para você, Jota, e dizer assim, hoje eu estudei 10 horas. Mas de produtividade mesmo, aquela pessoa teve 1 hora. Por quê? Porque o nível de atenção, porque estava assistindo uma videoaula, quando na verdade estava respondendo no WhatsApp, e a videoaula rolando, e a pessoa se enganando, achando que estava estudando, enquanto que tem outro que parou 1 hora e estudou com qualidade, com método, com direcionamento, com eficácia, com atenção, dando foco à qualidade e não à quantidade. Então era outro ponto, né? Além dessa questão de qual método que você estuda e tal, e também por quanto tempo que você estuda, eu gostava sempre de quebrar esses preconceitos, né? Essas coisas que limitam a preparação e que não te colocam lá num foco profissional. Cara, me fugiu agora aqui o terceiro ponto, que era bem comum, que as pessoas me perguntavam, que eu voltava para essa questão profissional, mas se no decorrer aqui da live eu me lembrar, eu vou certamente dizer para vocês que também é bem importante. São perguntas e atitudes. Ah, lembrei. Olha só como interessante. As pessoas falavam o seguinte também, Jodson. Isso é bem comum, certamente você já ouviu isso. Professor Jodson, eu não vou fazer esse concurso não. Ah, por que você não vai fazer? Porque eu ainda não estou preparado, eu ainda comecei agora a mentoria com o senhor, então eu prefiro ganhar mais corpo para daqui a pouco começar a fazer prova. Isso é muito comum também, as pessoas falam muito isso. E eu pegava isso e ia mais uma vez analisar sob o ponto de vista prático de uma preparação profissional para concurso público. Eu dizia o que é que vai me fazer melhor, o que é que vai me colocar mais próximo do meu objetivo, que é a aprovação no concurso. É eu não fazer essa prova, ou agora, nesse momento, me preparar mais e só fazer quando estiver preparado, ou é eu já estar me preparando, vou lá, faço a prova e também depois sigo preparando. Não tenho dúvida alguma de que essa segunda, a resposta, ela é a mais eficaz, ela é a mais correta do ponto de vista de uma preparação profissional. Só que tem um ponto que aí é onde as pessoas deixam o emocional influenciar no racional. O racional na preparação profissional, ele precisa vencer. Qual é o ponto? Certamente, se você pensou sobre isso, é dizer assim, mas professor, vai ter muita gente que vai me julgar. E o que é que vão pensar de mim se eu for reprovado? E se eu não passar? E quando aquela minha tia, lá no jantar ou no almoço, chegar assim e dizer, fulano, e o concurso lá? Você passou? E você, poxa, não passei não, tio. Não passei não, tia. Cara, isso é assim, eu dizia, eu tô preocupado com o quê? O que é que eu quero de verdade? O que eu quero é ser aprovado no concurso. Então eu preciso tomar a decisão que vai me levar mais próximo ao meu objetivo. Eu não tô nem aí para minha tia, eu não tô nem aí para meu amigo. E aí aquele concurso, reprovei. Rapaz, mas tu tá estudando todo? Pois é, reprovei. Mas estou seguindo firme. E sigo firme. E vou te dizer mais, Jodson. Para quem chega a esse nível de compreensão, preparação para concurso público,
A pessoa não deixa se influenciar por esse tipo de filigrana. Para você ter noção, eu poderia hoje, Jotos, porque estou já aprovado em alguns cargos públicos aí, principalmente cargo como delegado, de polícia, etc., querer aqui não falar de nada de reprovação, para parecer que é o cara, que é esse tipo de pensamento, de mentalidade que eu tento desconstruir no concurseiro, dizer, cara, isso não vai mudar nada. Por exemplo, o Jorge citou aqui que a gente fez o concurso da PRF juntos. É verdade, o concurso que ele foi aprovado nas cabeças, eu fui reprovado nesse mesmo concurso. E para quem não entende disso, Jorge, para quem não entende de concurso público, pode dizer, caramba, como pode o cara aí que já passou não sei o que, foi reprovado? Aí eu disse, se você pensou isso, me desculpe a franqueza, você ainda não entende realmente como funciona o concurso público. Talvez você vai entender. Já já você vai entender melhor, né? O próprio Jodson chegou certa vez e fez um comentário que eu fui lá e discordei no WhatsApp, né, Jodson? E aí ele voltou para a compreensão que eu sei que ele tem de concurso público, porque ele é um velho de guerra assim como eu, e ele diz, de fato, Renan, você tá certo, isso não tem nada a ver. Não tem como a gente querer falar, porque eu não passei na PRF, o Jodson passou, isso quer dizer alguma coisa. Não, isso quer dizer uma coisa, o quê? O Jodson estava mais bem preparado para aquele concurso da PRF do que eu naquele instante para aquele concurso. Isso eu tenho certeza absoluta. É Mas aquela as velha pessoas... história que tu sempre fala, né? Desculpa, Ana. É aquela história que tu sempre fala, né? Que você não é Bom concurseiro, bom, você você está. está bom, É né? isso, é isso. E as pessoas não É um compreendem isso. retrato, A uma partir do foto. momento... Então não compreende isso que falam assim ainda, ó. Ah, professor, saiu o concurso tal. O senhor não vai fazer não, né? Para não tomar uma vaga e eu faço questão de ir lá para bater e deixar claro. Não, pô, se eu fizer, eu não passo. Eu faço questão de dizer lá. Por quê? Porque eu entendo como funciona o concurso público. Como é que eu vou ser contraditório com aquilo que eu sustento para os meus alunos, né? Como é que eu, sem me preparar para aquele concurso, vou lá dizer que porque eu passei em outro há alguns anos atrás, e se eu fizer esse, eu vou passar. Isso é de uma ingenuidade brutal, né? Para fins de preparação em concurso. Mas é mais questão de ego, Jodson. E as pessoas, quem é concurseiro profissional, precisa desconstituir esses tipos de preconceitos, como eu citei aqui três, não é? Eu vou, para arrematar esse tipo de pensamento e mentalidade, eu vou elencar mais quatro, para você ver o que é pensar de maneira pragmática para uma preparação para concurso público. Concurso público, por ser uma competição, uma concorrência, gera muito também, Jorge, se você não tiver essa blindagem, né, do emocional e analisar puramente racional a preparação, você, de certa forma, começa, entre aspas, a querer competir com o cara que está do seu lado. Você começa eu estou estudando com o Jodson. Pô, eu tenho que ser melhor que o Jodson. E as pessoas não têm a maturidade de saber diferenciar que tudo bem, eu posso competir com o Jodson sem ele ser meu inimigo. Isso é muito comum também. E eu me lembro, o Eduardo falou muito bem no nosso grupo de estudos, né? Quando eu comecei a estudar nesse grupo que é sensacional, do qual você faz parte também, Jodson, com o Caio, com ele, o Eduardo, que é um grupo seleto, profissionais do concurso público. Esse foi um discurso, ele está aqui para provar que uma bandeira que eu levantei muito forte, que foi a seguinte: eu reuni todos, ele, o Caio, o Wilk, o Eduardo, e disse o seguinte: ó, a partir de hoje, a gente vai fazer competição interna. E aquilo já assustou de dizer, pô, mas como assim? A gente vai competir um com o outro? Vai, eu vou dar o meu melhor. E eu quero, Eduardo, Caio, Wilk, eu quero que vocês dêem o melhor de vocês. Isso não significa dizer que eu vou ter que, entre aspas, trapacear ou segurar a informação, não compartilhar conhecimento para ganhar. Não! Por que eu falei isso? Porque numa visão pragmática de preparação profissional para concurso, eu tinha percebido o seguinte, Jodson: se eu fizer essa competição e se a gente conseguir alcançar a maturidade de separar a competição da amizade, a competição de algo individualista, uma competição coletiva, tudo bem se eu perder.
Tudo bem se o Jodson ficar na minha frente. Inclusive, o Jodson vai me ensinar aquilo que eu errei. E a gente vai crescer junto. Jodson, a gente conseguiu isso. A gente conseguiu, cara. A gente fazia encontros e simulados com ranking para ver. E era o Wilk na frente em primeiro, o Eduardo em segundo, Caio em terceiro, eu em quarto. Eu em primeiro, Caio em segundo, Eduardo em terceiro, Wilk em quarto. Caio em primeiro, Eduardo em segundo, eu em terceiro, Wilk em quarto. E assim a gente começou. E a gente conseguiu compreender. Cara, você não tem noção do que isso jogou, alavancou. Não precisa falar muito, todos obtiveram sucesso. Todos. O Eduardo foi o primeiro aqui da live, hoje é magistrado. E assim sucessivamente. São todos aí obtiveram sucesso. Mas são essas quatro informações que eu falei aqui, Jodson, elas demonstram o que é uma preparação e uma mentalidade de preparação profissional de concurso público. E são coisas triviais que as pessoas que não têm uma visão profissionalizada de preparação para concurso público têm o preconceito. Ah, não vou fazer essa prova não, porque senão minha tia vai dizer que eu não passei. E aí se prejudica. Ah, eu não vou competir aqui com meu amigo, meu grupo, porque senão a gente vai terminar ficando inimigo e ele não vai nem mais me dar material e nem eu a ele, e a gente nem vai mais, inclusive, um ensinar o outro. Perde os dois por causa de um pensamento limitante. Ah, eu vou estudar só pelo PDF, ao invés de videoaula, porque eu só gosto do PDF. Perde na preparação por causa de uma visão limitante, ao invés de congregar, de aumentar, de expandir. É tudo isso que eu acabei de falar aqui, são apenas exemplos de pessoas que não têm uma visão de preparação profissional para concurso público. Caramba, fantástico demais, Renan. Meu irmão, continue falando, tá massa demais, bicho. Tu prende a atenção do jeito que a gente fica esperando sempre a próxima palavra. Você tem um dom muito bom da fala, né? Show de bola, cara. E a tua experiência é muito boa também. Eu tenho certeza que está ajudando, né? Boa noite para quem entrou depois. Eu dei boa noite na entrada, mas já vi que entrou mais pessoas. Quem é meu seguidor, cara, segue aí, Renan. Ele não pediu, tá? Se eu fosse hoje concurseiro e estivesse nessa live aqui, com certeza eu ia querer te seguir, cara, para ver, né, mais dicas, mais trajetórias, mais dicas até de questões de concurso também. Eu sei que isso agrega bastante. Então, cara, tu falou coisas aí que faz sentido totalmente para quem está no jogo, quem entendeu realmente esse jogo, né? E a gente já está aí já há bastante tempo, né? Bastante tempo nessa jornada. E é isso que a gente quer passar para os demais, né? Entre no jogo, entenda o jogo, fique no jogo, compreenda isso, né? Sejam uma irmandade, constituam um grupo, eu sempre falo, né? Estudo em grupo. Tem uma coisa chamada mastermind, né? Que você falou aí, com outras palavras, que é justamente isso. Quando a gente monta um grupo, a gente faz um mastermind, que a gente absorve todo o talento de todo mundo e o talento de um vai passando para o outro, às vezes até uma motivação, cara. Segurar o outro que está querendo desistir. Não, vem cá, volta. E daqui a pouco o cara tá aprovado. O cara ia desistir, mas pô, sustentou o fogo e foi aprovado, cara. Isso também, né? O grupo ajuda bastante. Então, estudar em grupo é fundamental, né? Nós temos o grupo lá Samurais, que a energia é a 1000 por hora, né? São concurseiros lá de alto rendimento e a galera, a maioria, né? Acho que tá todo mundo aprovado já está em outras fases de concurso, então é um grupo bem pequeno, mas era muito coeso, muito junto ali, os pensamentos são muito parecidos. Então, tenha um grupo de vocês, de estudos, né? Faça esse grupo com o mesmo foco, com o mesmo objetivo, e esse mastermind será com certeza formado. E as reprovações fazem parte, né? Parte do processo, né, Renan? Muita gente não fala isso, mas eu não consigo contar nos dedos das mãos, nem dos pés, as reprovações que eu tive, mas consigo contar, talvez em uma mão, né? As aprovações realmente de relevância nessa jornada toda. Então, não são só louros, né? Tem os processos a serem executados e entender que a reprovação, eu digo a todo mundo, faz parte do processo. E às vezes a gente bate na trave, uma questão, duas questões, né? Até o Ministério Público de Minas Gerais, eu acompanhei você e Vitor. Foi um fio de cabelo, né? Fica triste, ao mesmo tempo, eu sei que o cara fica triste, mas no futuro o cara entende os propósitos de Deus
E Deus sabe de todas as coisas e vai te colocar no lugar que você deveria estar. Não é onde você quer estar. Deus vai te colocar onde você deve estar. E aí, com certeza, que é para ajudar mais pessoas, sendo um instrumento divino aí no serviço público, que tem uma relevância grande também na vida das pessoas, né? Delegado federal, promotor de justiça, analista, cada um, policial penal, cada um com a sua função, ajudando ali pessoas, ajudando o serviço público e fazendo o mundo, no nosso universo, né? Nosso pequeno universo. A gente consegue mudar o mundo, mas a gente consegue mudar o nosso pequeno universo, dentro da família, os amigos e algumas pessoas que nos conhecem. Bacana demais. Eu me lembrei mais de alguns fatos aqui que também foram muito marcantes nesse ponto de maturidade, de amadurecimento de uma visão, de uma preparação profissionalizada para alcançar aquele objetivo no concurso público. Dois momentos. Um deles foi a reprovação, uma reprovação, e outro uma aprovação. Eu vou falar sobre isso, porque certamente você vai perguntar sobre minhas reprovações, que eu também não consigo te dizer, mas eu vou aqui fazer questão de tentar falar tudo que eu lembro, para que você tenha a real noção da quantidade de reprovações. Mas já adianto que não consigo me lembrar de todas, né? Mas a minha maior vitória foi uma maior derrota, que foi exatamente uma reprovação no concurso de delegado de Polícia Federal. Olha que interessante, né? Concurso de 2013, que fiz para delegado de Polícia Federal, estava muito bem preparado, tinha estudado muito, estava absolutamente crente que ia ter um resultado positivo e fui reprovado sumariamente na primeira etapa, né? Foi CESP também, 2013? Oi? Foi CESP? CESP também, CESP também. Exatamente, em 2013, né? O edital foi em 2012, mas a aplicação da prova só aconteceu em 2013. E aquela derrota foi uma maior vitória minha em concurso público, porque foi ali onde houve uma virada de chave e foi exatamente a partir de 2013 que eu disse, a partir de agora é profissionalismo, sem um pingo de emoção, só razão, só racional nessa preparação para concurso público. Eu vou agora refletir sobre tudo que eu preciso fazer e o que é mais adequado, mais eficaz para a preparação para concurso público. E a partir daí houve uma virada de chave, criou-se esse grupo que eu falei e as coisas começaram a acontecer. E eu ainda vou fazer um parênteses aqui, vou deixar essa história em stand-by, porque a gente vai falar sobre as reprovações, naturalmente ela vai vir aí à tona. E outra também que marcou muito essa visão profissional de preparação para concurso público foi minha aprovação no cargo de delegado da Polícia Civil de Pernambuco. Polícia Civil de Pernambuco, que inclusive concurso que está na iminência, se não, acho que saiu de novo, foi autorizado agora, né, a realização. Mas o meu foi em 2016, esse aí. E fui aprovado lá para delegado de polícia. E eu me lembro que eu estava conferindo o resultado do concurso numa reunião desse grupo de estudo, lá na casa do Caio. Né? Estávamos todos reunidos lá. E o resultado seria publicado nesse dia. E nós estávamos estudando, marcou tanto que eu me lembro até, estávamos estudando processo civil nesse dia, né? E aí, no WhatsApp, o grupo do concurso lá, disse, saiu o resultado. E aí aquela emoção, né, toma conta do corpo lá, e eu disse, eu não consigo olhar não, olha aí, Eduardo. Para mim, Eduardo foi lá na casa do Caio, né, e foi olhar o resultado do concurso. E aí, viu que eu tinha sido aprovado dentro do número de vagas, olhou, colocou lá, se eu não me engano, eu fiquei em 25, 20 e pouco lá, era muitas vagas, eu acho que chegou mais 100 vagas por aí, mais ou menos. E aí eu estava dentro do número de vagas, e é toda aquela emoção, né? Poxa, uma aprovação no concurso, e aquela prova foi muito difícil. Quem tiver aí a curiosidade e se preparar para a carreira de delegado de polícia, eu deixo a sugestão, vai lá no site do CESP, concursos antigos 2016, Polícia Civil Pernambuco, abre a prova lá de delegado da Polícia Civil e faz, resolve. Foi uma prova de um nível muito alto, principalmente lá medicina legal, estava realmente numa prova bastante puxada, e eu tive esse resultado expressivo. E eu me lembro que aquela emoção do grupo todo ali reunido, poxa, conseguimos essa vitória e tal. E aí, acho que foi o Eduardo que falou assim, bem, a sessão está encerrada, né, de estudo hoje, porque hoje é um dia de celebrar aqui a vitória, o Renan foi aprovado e tal. Eu disse, pelo contrário, cara. Pelo contrário, a sessão vai continuar. O estudo vai continuar. Por que o estudo tinha que continuar? Cara, essa é a análise mais para quem está com uma visão profissional. Para mim era a visão mais nítida, mais clara. Por que a gente continuou os estudos naquele dia de maneira como se nada tivesse acontecido? Pelo contrário,
com mais intensidade e com mais alegria, porque eu tinha tido uma aprovação. Porque a gente tinha, naquele momento ali, Jodson, um atestado de que estávamos fazendo a coisa certa. Não é à toa que o resultado tinha vindo. Por que a partir de agora a gente ia errar por causa de uma aprovação? Dizer assim, ah, não, já que saiu uma aprovação, vamos errar. Vamos parar de estudar aqui que a gente está estudando. Não, não vamos parar de estudar. Pelo contrário, a visão que a gente teve numa visão profissional foi, olha aí, ele foi aprovado, significa dizer que estamos no caminho certo, então precisamos estudar ainda mais. E estudamos ainda mais. Estudamos esse dia todo, com vigor. Então, foi muito marcante nesse ponto aí, nessa questão da visão profissional de uma preparação para concurso público. Pode ter certeza que a grande maioria, eu vou mais estudar porra nenhuma, eu passei para delegado da Polícia Civil, eu vou tomar um agora. Enquanto que a gente não, a gente vai os insatisfatórios. Exatamente. Então são esses pequenos detalhes que, para aquele que está numa preparação profissional, consegue enxergar para além de uma visão comum, não é? Para além de uma visão comum. Eu acho que quando você chega nesse nível de vontade, comprometimento, você consegue sim fazer essas coisas. E eu brincava, né? O Júlio aí, ó, ele é doido, eu sei, mas é melhor ser doido mesmo. Eu dizia bem isso, né? Isso para mim, na verdade, muita gente falava isso mesmo. É brincadeira à parte, a gente descontrai, mas muita gente falava isso mesmo. Isso é coisa de doido, você está estudando, a gente inclusive fazia corujões. Você também vivenciou isso, sabe muito bem. O que é corujões? A gente virava à noite, né? Amanhecia o dia estudando, fazendo questões, debatendo, etc. E muitas pessoas falavam isso. Pô, numa sexta-feira à noite tem gente que está fazendo um virote tomando uma. Tá amanhecendo o dia bêbado. A gente estava amanhecendo o dia com a cabeça cheia, com dor de cabeça, de tanta informação, de tantas questões, de tanta letra da lei, jurisprudência, precedentes, né? E muita gente falava isso. Cara, isso é coisa de doido. Eu digo, isso é só uma forma de atribuir uma denominação. Para você, coisa de doido. Para mim, profissionalismo. Vontade de vencer. Constância de propósito. E a gente pode ficar a noite toda aqui dando denominações. Ou seja, é só o que você atribui. Mas o fato é que é um comportamento. Você diz coisa de doido. Eu digo vontade de alcançar um objetivo. E a gente segue, né? Então, quando as pessoas vinham me falar isso, eu olhava e tudo bem, coisa de doido, beleza. Coincidência ou não, estamos todos aprovados aí, né? Então, eu sinceramente espero que todos vocês aí que estejam assistindo essa live e que querem de verdade, né? que querem mais do que o discurso, que querem com atitude, né? A atitude mostra o tanto quanto que você quer. A atitude, por exemplo, de estudar no Réveillon. A atitude de virar um ano, os fogos estourando e você está fazendo um simulado. A atitude de vários carnavais estudando. A atitude de o pessoal dizer, vamos para a praia, eu dizer, vou fazer uma prova. Isso aí vai te provar que tu quer de verdade. E não dizer, não, eu estou estudando. Sim, da boca, né? A boca eu falo o que quiser. Eu quero ver fazer lá. E esse é o ponto, né, Jones? Com mais de 10 anos de preparação para concurso público, sem sombra de dúvida, eu posso te dizer que qual a maior dificuldade? Se você me perguntar qual a maior dificuldade numa preparação para concurso público, qual a maior dificuldade para ser aprovado? Eu te digo, a maior dificuldade é pagar o preço. É sangue nos olhos, é suor, é executar, fazer acontecer. Se você quiser, eu continuo falando aqui alguns sinônimos até você compreender a mensagem. Ou seja, não é planejar. A maior dificuldade não é entender o conteúdo. Poxa, processo civil aqui tá difícil demais. Não é isso. A maior dificuldade é domingo à noite tá estudando. A maior dificuldade é ser reprovado para delegado de Polícia Federal no domingo, saiu o gabarito, tu tá fora, na segunda tu tá estudando, batendo a meta, dizendo, vou abrir o edital de novo, né? Já ouvi um vídeo lá do professor Pablo Stolze. Quem não viu, assista. Esse vídeo é muito marcante também. Ele fala sobre uma lágrima. Ele disse assim, eu não sei se você já teve a oportunidade de estudar chorando. Eu digo, eu já. Que foi exatamente nesse dia que eu falei para você da reprovação para delegado de Polícia Federal. O dele, no vídeo, foi a reprovação na prova de sentença
da magistratura do TJ da Bahia. Inclusive aí, que nosso amigo Eduardo hoje é colega dele, né? Magistrado lá no TJ da Bahia. E ele foi reprovado na prova de sentença, no entendimento dele de maneira injusta, e no outro dia ele disse que abriu o edital para começar tudo de novo, do zero. Do zero eu quero dizer, todo o conteúdo programado de novo, porque não é do zero. A gente sabe que é cumulativo. Ele traz a bagagem consigo, né? E ele disse que naquele momento que abriu novamente o edital, caiu uma lágrima. Caiu uma lágrima no edital. E ele se marcou muito aquela lágrima ali no edital, né? Então, a dificuldade do concurso público é isso aqui. Para quem está falando com propriedade, que viveu intensamente esse processo e ainda vive, agora em outro papel, como mentor, como professor. Mas eu te digo, não é dizer, poxa, eu não consigo compreender vozes verbais em português. Não é isso, não. Isso você consegue. Só basta um pouquinho de persistência que você entende o assunto. A maior dificuldade, Jodson, é suportar o processo. 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6. Quanto for necessário. Quanto for necessário, com a mesma energia, mantendo a mesma pegada. Isso é o mais difícil. Se a gente constata isso, Jodson, que essa é a maior dificuldade, então eu identifiquei com essa visão profissional que a gente tem de preparação, onde é a ferida para eu colocar o dedo. Onde é a ferida para eu colocar o dedo? Inteligência emocional. Porque as pessoas não conseguem suportar o processo, não é por falta de capacidade que eu não consigo entender a matéria e, portanto, eu vou desistir. Eu nunca vi nesse tempo todo, Jota, alguém chegar para mim e dizer, professor, eu estou desistindo hoje de concurso público, sabe por quê? Porque eu fui estudar hoje erro de tipo e erro de proibição e eu não consegui entender, então eu estou desistindo hoje. Por outro lado, Jota, eu estou cansado de ver a pessoa dizer, professor, eu vou desistir, eu não aguento mais. Eu estou há 5 anos nesse processo, reprovando direto, e acabou de sair mais uma reprovação. Aí ele desiste, aí ela desiste. Isso acontece, esse último exemplo. E por que desistiu? Por falta de força mental, inteligência, equilíbrio emocional. É esse o grande segredo hoje. Aí se você entra no meu perfil, no meu Instagram, no do Jodson, você vê muito post motivacional. Você vê muita frase que te coloca para cima. Por que isso? Será que é à toa? É aleatório? Ou é identificar que as pessoas hoje desistem pelos mais diversos problemas da vida, porque perdeu um parente, está em depressão, porque não suporta mais 5 anos de preparação, porque está com problema financeiro e também não está conseguindo mais sustentar? Então, a gente identifica isso e é exatamente por isso, Jodes, que eu faço questão de todo santo dia, mesmo sem tempo, posto alguma frase que vai ajudar. E você não tem noção do feedback das pessoas. Professor, obrigado, professor. Hoje eu estava precisando ler isso aí, porque realmente está um dia complicado. Hoje, no dia de hoje, inclusive hoje, nessa live aqui, uma aluna chegou dizendo, professor, eu perdi meu avô, que era tudo na minha vida, que bancava tudo para mim, meus estudos, e era o sonho dele me ver delegada de polícia. Qual o problema que essa pessoa está passando? É de não compreensão ou é de equilíbrio emocional e força para continuar? Não tenha dúvida alguma, né? Não tenha dúvida alguma. Então, eu constatando isso, nas preparações de concurso público hoje, profissionalizadas, o candidato e o professor também não pode mais deixar de lado esse ponto, porque esse ponto é fundamental, quiçá mais importante do que o próprio conteúdo, direito penal, constitucional, direitos fundamentais, né, teoria do órgão lá em direito administrativo. Por quê? Porque isso aí a gente dá um jeito, você compreende, com um pouquinho de boa vontade e persistência você compreende. Agora, a questão do emocional, você, candidato, precisa entender isso e saber que você é ser humano, que seu emocional ele é fluido. É normal que você tenha um dia que esteja, hoje eu sou o melhor do mundo. Pode vir que eu tô com a faca nos dentes e o sangue nos olhos. E tem outro dia que, pelas mais diversas circunstâncias da vida, você tá para baixo. Você tá mal porque, sei lá, como essa menina, porque perdeu um parente, ou então porque perdeu dinheiro, eu não sei qual a circunstância da vida, mas o fato é que essa sua
esse seu equilíbrio ele vai variar, até porque você não vai passar do dia para a noite. O próprio Jorge falou isso. Você não vai passar para delegado em 15 dias. Você vai levar aí por baixo, se tiver começando agora, 3 anos. E em 3 anos, o seu emocional vai fluir, vai variar muito. Então você precisa colocar isso na sua preparação, incrementar. Quer ver um exemplo? Todo dia, acabei de acordar, a primeira coisa que eu vou fazer, ver um vídeo motivacional. Isso vai influenciar, meu amigo, minha amiga. Você vai acordar melhor. Você já teve a sensação de estar até um pouquinho triste, botar uma música que você gosta e melhorar o seu astral e melhorar a sua? É óbvio. Então você precisa colocar isso na sua preparação também, porque o grande desafio vai ser o máximo possível durante toda essa jornada você tá mantendo esse up aí, esse seu equilíbrio lá em cima, porque isso é o seu combustível. Sem isso aí, de nada adianta você ser absolutamente inteligente, mas você vai cair, porque você não está com aquela pegada, com aquela energia. Por que você não está? Porque acabou de sair uma reprovação, e já é a 5ª reprovação que você tem para delegado. Aí você está para baixo, aí o seu nível de estudo cai. Aí lá naquela análise profissional, o seu nível diminuiu. Por que diminuiu? Porque o emocional, que eu falei, se sobrepôs ao racional. O cara que consegue separar isso, fala, tudo bem, é a 5ª reprovação. O que é que eu posso fazer do ponto de vista racional para melhorar? O quê? Vou analisar o que foi que eu errei na prova, vou diagnosticar qual foi a disciplina que eu mais errei, se foi letra da lei, se foi jurisprudência, identifiquei. Foi constitucional e eu errei muito letra da lei. Tudo bem, eu vou montar meu cronograma da semana agora, enfatizando a leitura da Constituição Federal na legislação seca. É isso. É simples, mas não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu seria hipócrita se dissesse que era fácil. Mas é simples. Você precisa encarar de maneira clara, sem que deixe esses preconceitos e essas emoções influenciarem aí a tua análise na preparação para o concurso público. Perfeito, perfeito, cara. Perfeito nas colocações, né? Eu digo a todo mundo mesmo que tá tudo na nossa mente, né? Tudo aqui dentro. Você acreditar que pode, Henry Ford falava isso, né? E se acreditar que você pode ou que não pode, nos 2 casos você tem razão, cara. Nos 2 casos, né? Eu acredito muito na força do pensamento, todo mundo sabe, né? Aquilo que você imagina, aquilo que você sente, coloca sentimento naquilo ali. É realmente isso que eu quero? Pô, imagina, velho. Eu cheguei a um ponto, Renan, de colocar, eu queria tanto entrar na PRF, né? Eu cheguei a um ponto de colocar uma foto minha. Eu peguei uma foto na internet, arranquei a cabeça do cara no computador e coloquei a minha cabeça lá em cima daquela foto. Eu quero isso aqui, eu quero isso, não vou parar até conseguir. Chorar no meio do caminho faz parte, né? Vontade de desistir no meio do caminho faz parte. Autossabotagem, né? Às vezes a gente fica se sabotando no meio do caminho também faz parte, você tem que entender esse processo. Se olhar no espelho e entender que você é o seu próprio inimigo, às vezes, né? Você olha o seu maior aliado, o seu maior inimigo está na sua frente, é você mesmo. Então, tudo isso faz parte do processo, né, do jogo e tem que sobreviver, né? Se não sobreviver... E chega a um ponto, Renan, que eu falo para algumas pessoas que dá mais trabalho desistir do que continuar. Porque o cara tá ali 3 anos para a Delta, por exemplo. Aí tá batendo na trave. Uma questão, 2 questões, meia questão, um fio de cabelo. Significa que o cara vai chegar, tá pertinho, né? Só uma ou 2 questõezinhas ali na próxima prova ele tá dentro. Inclusive, pode acontecer de não ser só um fio de cabelo, você quase que ia em um, no outro você é cabeçudo, você é um dos primeiros colocados. Porra, sair dali é porque você fez o processo correto. E chega nesse momento que dá mais trabalho desistir. E as horas, e os dias, e os momentos que o cara passou ali estudando. Você vai jogar tudo isso fora. Você vai jogar aquilo fora e um pedaço do seu futuro que vai deixar de existir lá na frente. Então, dá mais trabalho, né? Se você já suportou o processo, deve ter alguém aqui que pode estar, né? Depois assistindo essa live, que está nesse caminho. Não para, cara. Não para, continua. Faz parte. A fila anda. O William Douglas, né? Eu sou fãzaço do William Douglas. O William Douglas fala que a fila do concurso ela vai caminhando, ela vai andando. A galera vai passando e você que vem na fila ali se preparando, você vai continuando e a fila vai andando. Chega uma hora que você está sendo um dos que vai entrar dentro das vagas, né? E a gente oscilou aqui dentro da conversa e a gente falou sobre um monte de coisa que a gente já ia falar, né, Renan? Sobre dicas e tal, né? Você falou.
Mensagem para quem pretende iniciar os estudos no concurso. A gente não falou sobre reprovações. Eu quero elencar aqui, eu quero fazer questão de falar sobre quais os concursos que fui reprovado e depois também posso falar aqueles que lembrar que fui aprovado. Mas vou tentar aqui lembrar, não consigo, certamente não consigo falar todos, não. Eu também não consigo, eu tenho certeza. Mas antes de começar a elencar aqui, eu quero dizer para você que exatamente com esse tipo de visão, que já aqui, de maneira exaustiva, fiz questão de exemplificar para você internalizar o que é que eu estou querendo passar, eu também fazia outro tipo de comportamento para quebrar os paradigmas. Quais? Eu sempre guardei minhas provas. Até hoje tenho elas. Todas elas que pude guardar, porque tem concurso que não permite levar o caderno de questões, e também teve algumas outras que eu perdi por alguma situação, um professor pediu para corrigir, ficou com ela, não devolveu, enfim. Mas o fato é que eu devo ter uma escacela lá em João Pessoa, né? Atualmente eu estou aqui no norte do país, mas está lá na casa da minha mãe, uma escacela com todas as provas de concurso que fiz, né? Todas nesse sentido que falei, que pude levar. E por que eu guardava? Qual era a finalidade de eu guardar os cadernos de prova? Então eu tenho prova de 2008, de 2010, lá a prova de 2012, de 2013. Essa de delegado federal que eu reprovei, eu guardo com muito carinho. A de 2018, a que fui aprovado, guardo também. Enfim, a do Ministério Público. Tem todas as provas lá, todas as provas. E a finalidade que eu guardava essas provas era exatamente, Jones, de eu nunca me esquecer das reprovações. Era eu abrir aquela escacela e lembrar da quantidade de reprovações que eu tive. Para que eu nunca perdesse uma visão de humildade e pé no chão, de entender o processo. Porque se você começar a ser aprovado e começar a ter aquele pensamento que vai te tirar do profissionalismo, que é o que a gente já ressaltou aqui, eu sou bom, eu sou o cara, se eu fui aprovado nisso aqui agora, eu passo naquele outro. Aí você se perdeu no caminho, né? Você deixou de compreender de fato o processo. E a gente nunca perdeu isso. Não é porque eu passei, se eu fizer esse outro, eu passo. Não. E não é assim que funciona o jogo. Você tem que entender como funciona o jogo, né? E eu guardava para isso, para me lembrar das reprovações, inclusive, principalmente, aquelas que foram só por uma questão. Pô, não passei nesse concurso por uma questão. Estava lá guardadinho. Esse aqui, por uma questão, guardado. E eu até circulava a questão. Aliás, teve uma questão que foram quatro concursos que eu peguei essa mesma questão. Em três deles eu errei. No primeiro, no segundo, no terceiro. Quando eu errei a terceira vez essa questão de concurso, eu fiz uma promessa para mim. Eu disse, eu posso errar todas as questões da vida, mas essa questão eu prometo para mim que eu não vou errar mais nunca na minha vida. Foi depois da terceira. Marcou tanto que até hoje eu sei o que é. Quer que eu diga para você? A questão é o seguinte, era aquela questão que fala de competência do Congresso Nacional, de sustar os atos do Poder Executivo que exorbita o poder regulamentar, e a competência do Senado Federal de suspender a decisão do Supremo, a lei declarada inconstitucional por decisão do Supremo Tribunal Federal. A do Senado está lá no artigo 52(10), né? A do Congresso Nacional está lá no artigo 49 da Constituição Federal. E as bancas sempre misturavam. Dizia que um era do Congresso, quando na verdade era do Senado, e dizia que era do Senado, quando na verdade era do Congresso. Errei uma, duas, três. Na terceira eu fiz uma promessa para mim. Uma promessa, juro a você. Eu disse, olha, pode acontecer o que for, mas eu vou exaurir, eu vou estudar tudo, eu vou ler absolutamente tudo que tem disso aqui. E ela veio, Jones, no quarto concurso. Ela veio no quarto. Eu escrevi na prova com tanta força que rasgou o caderno de questões, né? Eu estava ali esperando aqui e tal. Porque eu sou meio maluco, assim, né? O Júlio falou, mas eu era meio doido mesmo, eu ficava riscando. Pega, porra, eu sabia que ia cair e tal, e ia riscando, né? O caderno de questões, essa daqui eu sabia e tal, essa daí eu botei, eu tava ali esperando. Porque foi a quarta vez que caiu, né? Mas o fato é que você falou sobre as reprovações, eu disse que guardava as provas, e eu posso te dizer com convicção. As reprovações, elas ensinam mais do que as aprovações. Mas não é porque, por si só, ela ensina mais. É porque os candidatos não são, na grande maioria das vezes, profissionais. Porque, veja só, certa vez eu me lembro, você que eu sei que é adepto aí das artes marciais e tal, e eu também já pratiquei por um período de tempo da vida, eu treinei jiu-jitsu, e eu ia assistir os campeonatos,
E nessa época eu estudava muito e me preparava muito para concurso, Jota. E eu me lembro quando eu comecei a analisar o comportamento das pessoas que venciam e analisava o comportamento das pessoas que perdiam. Comecei a analisar isso, porque isso eu trazia para o concurso público também. E o que eu percebi? Todo que vencia ficava muito eufórico, levantava os braços, gritava e ia embora. Ia embora, abraçava a equipe e me dá uma açaí aí e já estava vivenciando outras coisas. E o que perdia, a primeira coisa que ele fazia era ficar cabisbaixo e refletir. Por que eu perdi? O que foi que eu fiz de errado? Esse comportamento aí fazia com que ele aprendesse mais do que o que ganhou. Por quê? Porque o que ganhou não parou mais para pensar por que ganhou. O que fez de errado? O que poderia melhorar? E analisar e rever o que perdeu, não. O que perdeu, se brincar, ele vai assistir a luta 2 vezes novamente, vai ver onde errou, vai diagnosticar, vai tentar melhorar aquilo. Se o que ganhou conseguisse fazer isso também, certamente ele também ganharia mais ainda, assim como o que perdeu. O problema é que os que ganham não fazem isso, Jota. Os que ganham eu não quero, foda-se, eu não quero mais nem pensar, eu já ganhei, eu já fui aprovado. E o cara que é profissional faz eu ganhei, eu fui aprovado, mas eu vou revisar essa prova todinha e vou ver ainda o que foi que eu errei, o que era que eu poderia melhorar, o que foi que caiu mais nessa prova, quais foram os assuntos de predileção da banca. Tem que ter isso em todos os momentos. Eu vi um vídeo do Kobe Bryant falando, né, do processo de preparação nos jogos deles, que o entrevistador perguntou se eles assistiam os jogos. Ele disse, não só todos eles, mas no mínimo 3 vezes cada jogo em slow motion, indo e voltando nas jogadas, entendeu? Vai, volta, fulaninho foi para lá, por que você não foi para cá? Volta, olha o que ele fez no movimento. Isso é o profissionalismo que você precisa colocar, né? Então eu perdi, eu fui reprovado, porque a gente está falando de reprovação agora. O que é que a maioria faz, Jota? Fica puto, fica triste, guarda a prova. Não quero nem mais lembrar disso. Vou voltar a estudar. Errou. O profissional faz o quê? Pode até ficar puto, tudo bem. Mas me dá essa prova aqui, que eu vou começar a mapeá-la todinha. O que foi que mais caiu? O que foi que eu mais errei? Foi letra da lei? Foi constitucional ou foi processo civil? Foi jurisprudência? Tudo bem. Identifiquei, diagnostiquei. Se eu diagnostiquei, agora eu tenho as condições adequadas de botar o dedo na ferida, de começar a corrigir. Agora eu vou montar o meu cronograma. Essa semana eu vou enfatizar isso, exatamente porque eu identifiquei que é uma falha minha. Vou para lá, vou fazer isso. Bota lá no papel, começa a trabalhar. Veja só uma mudança de encarar a mesma situação, Jota. Um foi emocional, ficou triste, depressivo, se brincar, nem estudou na segunda-feira porque tá triste, tá chorando ainda e tá achando que concurso não é para ele ou ela. E o racional, o profissional, disse o quê? Tudo bem, perdi, reprovei, mas eu sei que eu tô melhor do que antes e vou melhorar mais ainda porque eu vou analisar, identificar, corrigir e melhorar. É isso. É apenas isso. É simples. Não é fácil, mas é simples. As reprovações são escadas, né, Renan? Usaram como uma escada para ir subindo. Ah, sim, eu não falei sobre as reprovações, né? Então vamos lá. Eu reprovei para delegado em Alagoas, lá em 2012. Eu reprovei para... Caramba, vai ser difícil de lembrar todas as provas. Advogado do Detran. Eu reprovei para procurador da Fazenda Nacional. Eu reprovei para delegado de Polícia Federal, como já falei, 2013, que essa foi a maior reprovação para mim. Foi o maior. Bateu na trave MP Minas, que eu tava junto. Reprovei MP Minas, reprovei MP São Paulo, reprovei MP Mato Grosso, reprovei MP Ceará, uma questão também, assim como Minas. Eu lembro, né? Reprovei Juiz Alagoas, reprovei... Caramba, não consigo lembrar, são muitas provas. Tenho certeza que reprovei uma infinidade mais do que isso. Não tem como lembrar de tudo, não. Reprovei Polícia Civil do Rio Grande do Norte, lá em 2009, há muitos anos. Sim.
Eu não consigo lembrar todas, não, cara, mas foram muitas reprovações. Eu tenho guardado, como eu falei, é assim, ó, de prova, a grande maioria de reprovações. Isso Aprovei. desmistifica muita coisa, né? Para muita gente, saber que Ah, faz é, parte do com processo. certeza. E tem gente aqui, talvez, que estivesse na minha posição, reprovei MP Ceará, olha aqui, ó, um me lembrando. Ah, não, mas eu aqui já tinha falado MP Ceará, pô, que Foi. foi por uma questão, é, muita gente na minha posição, defensoria, isso, ó, defensoria da União, uma questão também. Defensoria Alagoas, essa marcou demais, Nossa Senhora, que eu passei numa prova na, na objetiva, passei na discursiva em penal e reprovei na cível. Mas a cível foi, porque era assim, a prova era de sábado de tarde, sábado de manhã, domingo de tarde. No domingo era só as discursivas. De manhã, civil, né, a peça prático cível e as questões, e à tarde penal, a peça prático penal e as questões. E a peça prático cível tinha sido uma questão muito simples, né? E aí eu errei a peça e só me dei conta que errei quando cheguei para fazer a prova de penal à tarde. E, cara, eu fiquei transtornado com aquilo, de raiva, porque eu tinha errado uma questão fácil, elementar, ao ponto de escorrer sangue. Nunca mais me esqueço disso. Escorrer sangue do meu nariz durante a prova de penal, de tanta raiva que eu tive, né? Acho que a pressão subiu, escorreu sangue, assim, e pingou no meu vadimeco. Marcou, eu guardei aquele vadimeco, que eu disse, isso aqui, literalmente, eu derramei sangue na guerra, né? Nele lá, tava lá. E a peça penal tinha sido até um pouco mais complexa, uma apelação, e eu fui bem, consegui aprovação na peça penal e reprovei na peça cível. Engraçado que esse concurso o CESP se equivocou e me convocou para a prova oral. Aí depois fizeram uma errata, uma retificação e me tiraram da prova oral. Me convocaram equivocadamente, né? Que eu tinha reprovado na peça cível. Mas tudo bem. Reprovei também Defensoria Pernambuco, que falaram aí. Foi outra prova, assim, um ensinamento gigantesco. Fiz com todo o grupo aí junto. A gente foi para frente da Universidade Católica depois de discutir a prova. E a gente cresce muito com essas reprovações, a gente aprende muito, evolui muito. Né? E depois vieram aí várias aprovações. Me lembro aqui de cabeça também, não sei se vou lembrar todos, mas fui aprovado para agente penitenciário, fui aprovado para papiloscopista de Polícia Civil Paraíba, fui aprovado para agente e delegado da Polícia Civil Pernambuco, fui aprovado para delegado de Polícia Civil Ceará, delegado de Polícia Federal, técnico do Ministério Pernambuco, Público, delegado de Pernambuco, não foi? delegado de Pernambuco, já falei, foi agente delegado nesse concurso, né? Técnico do Ministério Público Paraíba, oficial de Justiça Federal, analista do Tribunal de Justiça do Ceará, analista do MPU, que eu fui para o MPF, e promotor de justiça, né, no MP da Paraíba. Não sei se disse todos aí, mas uma coisa, o melhor cargo do mundo aí, o de guarda, certamente, não tenho dúvida alguma, meu amigo. É o que eu tenho mais gratidão, que foi o início de tudo, o que me propiciou ter fundamentos, sustento para poder crescer aí, né, nessa jornada, né? Então é isso. Vamos seguindo aí. Qual o próximo Deixa eu te ponto aí, meu fazer amigo? uma última pergunta, praticamente. A gente magiou bastante aqui, que é a questão do... Teve a pergunta até da Yasmin, salvo engano, que agora pode ser respondida. Acho interessante fazer um preparatório e com relação à mentoria, qual é a tua opinião? Quem não sabe, Renan foi meu mentor na prova oral de delegado federal. E é engraçado como o poder da mente é foda, né, Renan? Que eu te encontrei na orla, eu tava correndo no dia, acho que você vai lembrar, você estava com a sua digníssima, e na hora que a gente estava correndo, eu passei, encontrei Renan, disse, Renan, você vai ser o meu mentor na prova oral. Conversamos um pouco e eu fui embora. Engraçado que pouco tempo depois eu estava entrando em contato com o Renan. Renan, cara, tu vai ter que me ajudar na prova oral. E realmente me ajudou, né? Renan e vários outros amigos meus que estavam nessa batalha. E corrobora muito com o poder da mente, né? Você dizer que pode, eu quero. Olha só, estava correndo, encontrei Renan, que é um sinal do universo. E aí eu falei com o Renan, dizendo, Renan, você vai me ajudar na prova oral. E fui embora. A gente conversou um pouquinho ainda, né? E, Renan, qual é a tua opinião, né, com relação a preparatório e mentoria, esse processo de escolha, qual é a tua opinião?
Sobre fazer curso preparatório e mentoria, é isso que você perguntou? Preparatório, perfeito, que é a pergunta de Yasmin, e mentoria, que é a minha pergunta. Qual é a tua opinião com relação a esses dois pontos? Para quem está começando. Eu gosto de ambos. Eu gosto de ambos. Obviamente que você precisa procurar aqueles que fazem um trabalho sério. Né? Porque a gente sabe que, infelizmente, tem ali, aqui e acolá, alguns picaretas aí que vendem sonhos, que nunca foram aprovados, que não tem experiência em nada e fica querendo aí só ganhar o teu dinheiro. Então, assim, se você me disser curso sério e mentoria séria, eu sou favorável aos dois. Inclusive, eu não poderia chegar aqui querendo criticar, dizer que não faça isso. Por quê? Porque eu fui filho disso. A minha vida toda de concurseiro foi fazendo cursos preparatórios, mentorias e tal, e acompanhamento. Então, é isso. Agora, isso, eu não tenho dúvida alguma de que isso vai potencializar, de que isso vai te direcionar muito bem. Mas eu quero que você tenha na sua mente que você é o protagonista da história. Isso não muda. Você pode fazer a mentoria ou o curso preparatório melhor do mundo. Se você não quiser de verdade, se você não pagar o preço de verdade, não vai ter o resultado. Eu faço uma analogia. De nada adianta eu pagar o melhor nutricionista do mundo, o melhor personal trainer do mundo, mas eu nem vou treinar e eu nem vou fazer dieta. E aí? Tô só pagando os dois. Será que eu vou ter a transformação da saúde física, do condicionamento? Não vou. E a culpa é minha, óbvio. Né? E a grande maioria paga um curso preparatório, paga uma mentoria muito boa, muito cara, inclusive, ambos aí, porque escolhe os melhores, mas não pagam ele mesmo o preço. E depois querem atribuir a culpa ao curso. Ainda fala assim, pô, eu fiz aquele curso lá, mas nem passei, não gostei muito não. Cara, tu pagou o preço num nível que os caras dizem que tu tem que fazer, que é o adequado para tu obter a aprovação? Não, se você for olhar, não. Então, é justo, né? O resultado refletiu o teu comportamento. Então, se você sendo pragmático, sendo objetivo, você é favorável a curso e mentoria? Absolutamente. Absolutamente favorável. E você precisa ser tão comprometido quanto o curso, quanto a mentoria está ali se dispondo com você. Então, você precisa pagar o preço. E aí eu não tenho dúvida. Se você aliar esses dois aí certamente você vai ter uma evolução muito grande, vai ter um resultado expressivo. Eu sou favorável demais a processo de mentoria. Eu faço mentoria para tudo, né? Tipo assim, eu quero aprender a fazer suco. Eu vou procurar quem faz suco, pô. O cara faz suco de que jeito? Faz suco assim, desse jeito. Porque eu evito os erros que podem acontecer. Se eu estou com muita vontade de fazer, eu vou diminuir as chances de diminuir os erros que o cara já cometeu. Ele está dizendo, vai por aqui, não, porque dá errado, que foi o que aconteceu na questão da prova oral, né? Eu fui conversar com vocês, e tudo que vocês disseram que era para ser feito, eu fui lá e fiz. Realmente, fiz ainda além do que poderia fazer, né? Mas eu disse, eu tenho que procurar quem para me orientar. Quem fez, pô? Quem fez prova oral? Renan, Zeke, Vitor, Eduardo, Pedrinho, tá. Fui pegar todo mundo, meu amigo. Fizeram banca, o caramba. Então, você tem que encurtar o seu caminho, pô. Você tem um jeito que a galera já fez e que sabe o que é que dá certo e sabe o que é que dá errado. Eu quero saber só o que dá certo. Eu quero saber não o que dá errado, não, meu amigo. Já tá dizendo que dá errado, eu não vou fazer desse jeito, não. Vou fazer do jeito que dá certo. Então, eu faço mentoria para tudo quanto é coisa na vida, assim. Eu quero aprender a furar uma parede. Eu quero saber quem fura a parede. E ele vai me ensinar a furar a parede para não furar um cano, para eu furar errado, para eu fazer algo errado, né? Então, ajuda bastante. Mas é o que o Renan falou. Você tem que estar disposto a fazer, né? Disposto a fazer o que tem que ser feito. Vai doer? Vai. Vai chorar? Vai. Vai ser difícil? Vai. Mas é impossível? Não. Não é impossível. Tá aí, Renan, prova viva aí, de que a resiliência, a força de vontade vence, né? Inclusive vence os talentosos, né, Renan? Mas demais! Você falou isso, eu lembrei, é porque em mais de 10 anos, né? 12, 13 anos de jornada, esse é outro ponto que eu ia falar aqui agora. Talvez alguns com aquela visão limitante de preparação para concurso público tivessem vergonha de dizer 12 anos. Eu tenho orgulho, Jones. Eu tenho orgulho
Porque tem alguns que querem dizer o quê? Eu passei com 1 ano e meio de preparação. Eu não. Eu 12 anos e eu tenho orgulho. Sabe por que eu tenho orgulho? Isso é coerente com o que eu falei até agora. Se eu acabei de te dizer, Jotes, que a maior dificuldade é suportar o processo, que a maior dificuldade é o controle emocional, se a maior dificuldade é a resiliência, eu com 12 anos eu superei isso. E é por isso que eu tenho orgulho. Não é, e as pessoas chegavam assim, e eu desconstruía também essa outra visão, e a gente chegava assim, por exemplo, ah, você passou para delegado de Polícia Federal. Ah, mas também fulano de tal é inteligente demais. Eu digo, não, inteligente não, eu não sou inteligente nem um pouco. Eu sou mediano, igualzinho a você. Agora eu fui sangue nos olhos. Eu paguei o preço de verdade, suportando na base de reprovação. Então, não venha diminuir a minha luta. Porque quando você chega para mim com esse discurso, Jodson só passou também porque ele é inteligente, eu estou diminuindo a tua luta. É como se dissesse assim, ó, Jodson tem um dom da natureza que Deus deu a ele nem se esforçou tanto e teve sorte de ter esse dom da natureza e passou. Mas eu não aceitava isso nem a pau. Na hora que a pessoa falava assim, você só passou porque é inteligente, na hora eu intervia. Não, mentira sua, eu não sou inteligente, tenho certeza disso. Eu sou normal, igual a você. Nem para baixo, nem para cima, médio. Na média, normal, nota 7 ali, passando por média, pronto, sou eu. Agora, eu sou esforçado. Aí, se você disser, eu sou esforçado, resiliente, pago o preço, dedicado, disciplinado, sou. E isso é o grande diferencial. Muito mais do que o talento, como o Jodson acabou de falar. A disciplina vence o talento todas as vezes. Cara, eu assisti recentemente, é até um filme relativamente antigo, né? Relativamente antigo, mas eu deixo aqui a sugestão, se você não assistiu ainda, assista. Um filme Arremessando Alto, já ouviu? Com Adam Sandler, né? Ele é um treinador, um coach de basquete, um time de basquete. Cara, é sensacional. Sabe por que é sensacional? Porque aquele filme vai retratar precisamente o que é que faz com que você se torne um vencedor. O que é importante para conseguir vencer. Como é que consegue alcançar o objetivo. E o filme, ele retrata isso. Como é que eu consigo? Meu amigo, é a luta, é o suor diário, todo santo dia, melhorando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Se você não assistiu, assista, vale muito a pena. Arremessando Alto é o nome do filme. Bote aí no seu cronograma, domingo, na hora do descanso. Vou assistir esse filme, Arremessando Alto. E lá você vai ter o contato, mais uma vez, e a oportunidade de compreender qual é o que é importante no processo de uma vitória. O que é que faz a diferença. Isso é tão interessante, tão relevante de ser destacado, Jodson, que eu falava até assim. É outro ponto que me vem à mente agora e eu me lembro dessas visões pragmáticas de uma preparação profissional para concurso. Outra reflexão que eu fazia era o seguinte: o que é muito comemorado, o que é muito celebrado nessa jornada é o resultado. É a vitória em si. Tanto é que quando sai a vitória, quando sai a aprovação, quando você ganha, você faz churrasco, você faz uma festa, você celebra. Mas o engraçado, já parou para pensar nisso, Jodson? Que durante a luta não tem celebração. É como se fosse, olha que interessante, é como se a luta não tivesse tanto valor e o que tem valor é a vitória. Tanto que o que eu celebro é o resultado. A luta não, a luta é até ruim. Eu tô no sofrimento do caramba aqui. Só que, cara, olha que coisa engraçada. O mais importante do processo é a luta. Ela é o fundamental. O esforço, o dia a dia, esse sacrifício, pagar o preço, aqui é onde consiste o mérito. O mérito está aqui, né? A vitória o resultado é uma mera consequência disso aqui, que é o mérito, que é a glória, que é o que deveria ser enaltecido. Então, se você tem uma visão profissional, você, por exemplo, vai parabenizar o cara
apenas e tão somente, entre aspas, esse apenas e tão somente, para não ser contraditório com o que eu estou dizendo, porque não é apenas e tão somente. Na verdade, isso é o mais importante, né? Apenas e tão somente, entre aspas, por ele estar lutando. Apenas e tão somente, entre aspas, por ele estar pagando preço. Porque isso é que deve ser enaltecido, ressaltado. Parabéns, meu amigo. Por quê? Por estar estudando no domingo. Parabéns, de verdade. Por quê? Por estar no final do ano aí, Réveillon, e você está fazendo um simulado. Parabéns. Não, parabéns porque não saiu o resultado do concurso. Não, parabéns. Parabéns agora, aqui. Porque isso é o que deve ser ressaltado. Isso é o que deve ser enaltecido. Mas por que isso, Renan? Porque é isso o segredo de tudo. Se você quisesse me fazer uma pergunta, Renan, me dê aí o macete, o segredo é esse. Acredite no que eu estou dizendo, o segredo é esse. O segredo é o suor, é a luta, é a constância. Então, quando alguém se prepara muito fortemente, não passa, e a pessoa não dá os parabéns. Não dá os parabéns. Por que eu não dou os parabéns para alguém que se preparou muito para um concurso público e foi reprovado? Por que eu não dou os parabéns para essa pessoa? Porque a gente tem na nossa mente incrustado aqui de maneira equivocada que o que vale é a vitória, é o resultado. A gente até meio que lamenta. Mas se a gente tiver uma visão mais prática e mais profissional, a gente dá o parabéns por ter lutado, por ter dado a cara a tapa, por ter sido profissional, se sacrificado, por estar tentando melhorar, por estar... É isso. Entendeu? E isso que a gente precisa mudar. Algumas visões, como eu já falei aqui, acho que uns 4, 5 exemplos. Alguns preconceitos que a gente tem que limita a nossa preparação. É exatamente por esse tipo de pensamento, Jorge, que eu tenho vergonha de fazer um concurso e ser reprovado. Eu só tenho vergonha por isso, porque ninguém valoriza a luta. Porque ninguém valoriza a luta. As pessoas só valorizam se eu for aprovado. Valoriza, aí valoriza. Aí eu tenho vergonha de fazer e não ser aprovado. Quer ver outro exemplo muito parecido com aquele que eu falei, de que é uma crença limitante, um pensamento limitante, uma mentalidade limitante dessa preparação? É a seguinte, tem gente que fala o seguinte, ó, eu estudo para delegado, professor, acabou de sair o concurso do INSS. O senhor sugere que eu faça? Sim, sugiro. Mas, desde que você seja profissional, desde que você compreenda. Como assim? Se INSS não tem nada a ver com delegado de polícia, você está mandando eu perder o foco? Não. Eu não mandei perder o foco. Eu mandei fazer a prova. E olha só o que eu fazia. Por exemplo, Jotos, eu estou preparando aqui para delegado de polícia. Acabou de sair na lista do TRT. Tem nada a ver com o que eu faço. Mas eu tenho condições financeiras, a prova é na minha casa, eu posso fazer se eu quiser. Vale a pena fazer? Vale. Mas desde que eu não pare de estudar para delegado, eu vou manter o mesmo estudo, meu cronograma não vai mudar uma vírgula. Não vou nem triscar em direito do trabalho, por exemplo. Por quê? Porque não cai para delegado, muito embora seja a matéria com mais peso para o TRT, nesse meu exemplo aqui, mas eu não vou nem triscar. Ué, por que você vai fazer? Porque vai ter umas 2 ou 3 lá que vai me servir para delegado. E aí a minha meta vai ser a seguinte: nessas daí, naqueles assuntos que são comuns com o delegado, eu tenho uma obrigação. Qual? Acertar tudo. Ah, professor, mas certamente eu vou ter um resultado negativo. Você está com uma crença limitante. Você está com vergonha da pessoa que vai te perguntar se tu passou ou não para analista do TRT. Me desculpe a franqueza. Para mim, você é um amador. Eu, no seu lugar, como profissional de concurso, iria fazer. A pessoa ia me perguntar como é que foi. Eu digo, não, reprovei. Caramba, pô, mas tu estuda tanto, reprovou? Não, mas o meu foco é delegado. Aqui eu fiz só por causa que ia ter constitucional e administrativo e português. E aí eu queria já ir melhorando cada vez mais nessas aí que são comuns para delegado. O problema é que as pessoas, tanto o candidato, não tem a maturidade de aceitar a derrota, porque ele tem vergonha da derrota, por tudo isso que a gente está conversando aqui, e principalmente não só aceitar ele para ele, mas ele tem vergonha das outras pessoas, né? Que vão lá, a tia do almoço, que nunca fez concurso na vida, e ele está preocupado com ela, com a prima, que diz que tem um amigo da amiga, de não sei o quê, e está preocupado com ela, que não sabe nem o que é concurso público. Fez nunca nenhuma inscrição para concurso público. Eu tô pouco me lixando. Tô pouco me lixando. Pelo contrário, eu gostava era de quebrar o paradigma, Jones.
Eu gostava de falar até com ar de alegria. Fui reprovado, bicho. Tu acredita, velho? Que o cara fala, caralho, como é que esse bicho tá fazendo isso aqui comigo? Ele tá dizendo que foi reprovado e tá sorrindo. Pois é, porque eu gostava de quebrar o paradigma de te dizer, olha, eu não penso como você, eu não penso como a grande maioria que se prepara e tem uma visão limitante de preparação. Eu não tô nem aí. E eu vou te provar que esse meu pensamento vai me colocar mais próximo do meu objetivo, porque eu tenho certeza que se a pessoa tiver a capacidade de fazer isso que eu acabei de falar aqui para você nesse meu exemplo, depois dessa prova, mesmo que ele só tenha aproveitado português constitucional administrativo, ele saiu melhor. Ele saiu melhor porque ele teve que fazer gestão de tempo, ele teve que ter condicionamento de ficar sentado, né, de calor. Né? Eu gosto de brincar assim, jogo é jogo e treino é treino, Jodes. Jogo é jogo e treino é treino. Você precisa jogar, você precisa estar no campo. Por mais que o jogo, por mais que o treino seja muito próximo ao jogo, e eu não estou dizendo que o treino não é importante, o treino é muito importante, você precisa estar simulando toda hora, treinando. Mas jogo é jogo, meu amigo. Eu não sei se você já ouviu, ou já presenciou, já vivenciou a experiência de no treino ir tão bem, e lá no jogo nem foi tão bem assim. Mas porque jogo é jogo e é diferente. E tem carga emocional no jogo. E tem E várias o contrário outras também, coisas. né? Como é? Não ter sido bem também no treino, chegou lá e jogou pra O caramba, né? contrário, também, exatamente, para mostrar isso, que não é a mesma coisa e você precisa estar jogando e estar treinando, tá jogando e tá treinando, tá jogando e tá treinando. Então é isso. Eu tenho certeza, Jodes, que muita gente tinha essa visão de dizer assim, ó, ah, não, eu nem faria esse TRT aí. E eu digo, eu faria. Tudo bem, você não faria, eu faria. Eu faria, agora eu faria da forma correta. Eu não ia ser, né, alienado de dizer, opa, vou dar um stand-by aqui no meu estudo, na minha preparação, vou começar a focar aqui em regimento interno do TRT, vou focar aqui em direito do trabalho. Não, aí eu tô sendo amador. Eu ia jogar, mas eu ia jogar profissional. E não tô nem aí para reprovação, por quê? Porque eu já compreendi, eu já internalizei de verdade que a reprovação faz parte de maneira natural da jornada e mais, como a gente já destacou. Se você nem ainda alcançou esse nível profissional que a gente está batendo tanto aqui, provavelmente quem vai lhe ensinar mais é até a reprovação, por aquilo que eu já acabei de fazer até aquela analogia lá nos campeonatos de jiu-jitsu e tal, porque certamente se você ainda não chegou no nível profissional, você não faz a mesma reflexão nas vitórias. Você só faz aquela reflexão quando é reprovado. Pô, por que eu fui reprovado e tal, vou analisar. E quando você precisa fazer essa análise, essa reflexão, esse diagnóstico em todas as situações. Na reprovação e na aprovação do mesmo jeito. Isso é profissionalismo para concurso público. Perfeito, perfeito, meu irmão. Cara, olha aí o Júlio. O Júlio foi na fantástico. marra, né, Júlio? Eu disse para ele, você vai virar um profissional. Cara, é um dos orgulhos, assim, eu poder ter vivenciado, sabe? Eu sei que o protagonismo é todo seu, todo meu, todo do Júlio, todo do José, do João. Mas poder ter vivenciado ali, deixado um pouquinho, né? Contribuído ainda que minimamente, isso para mim é um orgulho gigantesco, viu, Júlio? Não tenha dúvida de ver você lá hoje como delegado de polícia. Para mim é motivo de muito orgulho. Você e tantos outros aí, dos amigos que lograram a aprovação e sucesso. Por quê? Porque é engraçado. Júlio foi um dos que eu fui professor, né, no curso presencial e foi um dos poucos daquele curso que eu vi que esse mesmo discurso que eu estou tendo para vocês aqui hoje e que eu falo do coração, ele internalizou. Nitidamente. Eu consigo ver. Tem outros que vai ouvir isso e amanhã já esqueceu e a vida que segue continua com os mesmos comportamentos. O Júlio não. Ele absorveu, assim como outros também. Mas o Júlio foi um desses que absorveu aquilo, internalizou. O Jefferson também está aí, estava nessa turma e internalizou também, desde de 2018, né? Internalizou e aplicou. E não tem segredo, eu não sou melhor do que ninguém. E eu dizia isso, acho que o Júlio até hoje fala isso, dizia, ele gosta de brincar, né? Aí chama assim de caveira. Sabe uma das coisas que tu falou pra mim naquela época, que pra mim marcou muito, foi o seguinte, tu dissesse assim, eu não sou nem um pingo melhor do que tu. Não sou, verdadeiramente não sou. Agora, eu paguei um preço para conseguir esse resultado. E como eu não sou melhor do que tu, e nem tu é melhor do que eu, como eu tive que pagar um preço, e qualquer pessoa que quiser também tem que pagar um preço,
tu vai ter que pagar um preço. E aí? Isso meio que me incomodava, sabe, Jodson? Era como se fosse um desafio para mim de dizer assim, e aí, bicho, tu tem peito? E aí, tu tem sangue? Tu tem brio? Tu tem sangue nos olhos? De dizer assim, ó, esse aqui é o caminho, isso aqui é o que tu precisa fazer. Tu se garante? Tu consegue? Tu suporta fazer isso aqui? Pô, isso aí me incomodava. Eu dizia, não, eu vou fazer, meu amigo, bote aqui que eu vou fazer isso aqui agora. Agora, né? E foi a mesma coisa que eu vi aí, por exemplo, com o Júlio e tantos outros. Eu disse muito claramente para ele, bicho, se tu fizer isso aqui, tu vai passar, não tenho dúvida alguma. Pode demorar 1, 2, 3, 4, 5 anos, não sei, mas tu vai. Né? Tu vai passar. Foi dito e feito. Ele internalizou, pagou preço, reprovou muito, melhorou, evoluiu, hoje está aí desempenhando as atribuições desse nobre cargo como delegado da Polícia Civil lá do Mato Grosso do Sul. É exatamente isso. Não é diferente, Júlio. Foi comigo, foi com o Jodson, foi com o Pedro, com você, Vitor, todo mundo. Caio, Eduardo. Caio não está aqui na live. Caio não contribuiu, foi nada nessa jornada aí. Caio é juvenil, é mirim. Caio é mirim. A galera que tá aí pode fazer perguntas já, se quiser. A gente tá partindo aqui. Cara, fantástico demais essa live aí, meu irmão. Eu passaria aqui 50 mil horas aqui escutando também. Bom demais, cara. Eu também gosto. Eu gosto muito fantástico, porque, assim, fantástico. É algo que a gente viveu muito, é uma parte significativa da nossa vida e que a gente fez com muita alegria, né? Eu também costumo dizer que o grupo tinha um grau de comprometimento, cada um consigo e com o próprio grupo, mas esse nível de comprometimento e seriedade não impediu de deixar o processo leve, de tornar o processo leve. A gente estudava, se reunia, brincando, cara, tirando onda. Me lembro que, fazendo simulado, Eduardo, que hoje é juiz. Eu fico até brincando com ele, eu vou dizer o CNJ. Quero ver se o CNJ não vai lhe aprovar aí na investigação social. Acertava uma questão, começava a fazer passinho de funk. Passinho de funk. E dançando e tirando onda. Eu disse a tu, porra, que isso era pegadinha da banca, e começava a fazer dancinha. E dava umas tapas nos peitos de Jefferson, que tá falando aí agora, ó. Dava uma tapa, candidato, pá, uma tapa nos peitos. Me diga isso aqui, nessa brincadeira o cara aprendia. Nessa brincadeira e o processo se tornava mais leve, né? Isso também é importante aí. Olha aí, o Pedro Trajano, todo mundo que fez parte aí. O Ítalo, meu colega aqui, cadê essa nomeação, Ítalo? Pelo amor de Deus, cara, que não sai. Tô doido que você chegue logo aqui, bicho, pra passar trabalho para vocês. Novinho aí, cheio de sangue nos olhos. Tem que chegar logo junto. Você, já o Jodson entra também, se Deus quiser. Mas é isso. Nunca pensou em desistir nessa caminhada, Renan? Já. Mas logo em seguida vinha o pensamento dessa que eu tô te falando. Então seria hipócrita para você se eu dissesse rapaz, Deus te ouça, viu essa notícia aí, então, glória a Deus. Eu seria hipócrita se eu te dissesse que não teria pensado em desistir. Seria hipócrita, já. Mas eu vou ser verdadeiro com você, assim como eu estou dizendo que eu já pensei. Mas logo em seguida vinha um pensamento pragmático, profissional de concurso público, da razão vencer a emoção. Porque quando você pensa em desistir, a emoção está falando mais alto. Se a razão tomar conta, você vai dizer, não vou desistir, tudo bem. É a 6ª vez que eu reprovei, mas eu vou para a 7ª mais forte e vou identificar o que é que eu ainda preciso fazer e eu preciso alterar. Tem uma coisa que eu acho interessante que eu não falei aqui ainda nessa live, que é o seguinte, eu gosto de fazer uma analogia do concurseiro com um empresário. Essa é muito boa. Ou com um técnico de futebol. Qual é o problema do concurseiro? O concurseiro, na grande maioria das vezes, ele é a empresa e um empresário ao mesmo tempo. Se você não entendeu o que eu quis dizer, você é o técnico e o jogador no mesmo instante. É você quem faz as estratégias e a tática e o planejamento e é você quem executa. No futebol, o Tite, lá na seleção, é quem diz, 4-3-3, Neymar, você cai mais para a esquerda. Olha, Richarlison, eu quero você mais lá dentro. E quem executa? É o Neymar, é o Richarlison, o Paquetá, é o jogador.
No concurso, você é os dois. Você é o técnico e o jogador ao mesmo tempo. Interessante isso, não é? Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que sabe ser jogador, mas não sabe ser técnico. Tem muita gente que sabe ser técnico, não sabe ser jogador. Falta a execução, falta pôr em prática. Só sabe até planejar e tal. E fica ali fazendo as coisas, mas não executa. Você tem que ser os dois. Você tem que saber executar, e é o mais importante. É onde você mais peca, é onde precisa da disciplina, da motivação, de pagar o preço. Isso é ser jogador. Tá lá. E você precisa ser técnico. E para ser técnico, você precisa renovar, testar, adaptar, mudar, diagnosticar, ver o que funcionou, o que não funcionou. Você tem que ter essa percepção. E tem gente que não sabe ser técnico. Só sabe assim, diga o que é que eu para eu fazer, que eu faço. Mas não sabe parar e dizer, eu quero saber aqui o que é que eu preciso fazer. Mas eu não sei o que fazer. Testa. Tira o PDF, bota a videoaula. Mas eu gosto do PDF. Tira o PDF, bota a videoaula. Depois tu volta. Tira a videoaula, bota só a leitura da legislação. Tira a leitura da legislação, bota a resolução de questões. Começa a aumentar, começa a testar, começa a mudar. Você é o técnico. E o Tite tem que ver se é o 4-3-3, se o Neymar tem que ser na ponta ou no meio. E ele testa, e ele muda, e ele altera. Tira um, bota o outro. Vamos mudar. Agora é isso que você precisa fazer também como técnico. E principalmente como jogador você precisa executar. Perfeito, perfeito. Galera, estamos aqui com mais de 1h30 de live. Cara, muito bom, hein? Tempo de concentração, mas estou vendo aqui que o tempo de retenção da galera aqui foi bastante bom também, né? Parabéns por você que ficou aí escutando. Eu tenho certeza, Renan, assim como eu falei para o Eduardo, que vocês ajudaram muita gente, né? Às vezes o cara tá capengando, querendo desistir, ele deu aquela motivada agora para continuar, ou simplesmente a pessoa assistiu aqui e disse assim, vou entrar nesse jogo aí. Vou lá, vou jogar, vou aprender, vou fazer o que tem que ser feito, sei como é agora que funciona esse processo, e aí vou pagar o preço, vou cair para dentro do jogo, tá? Tenho certeza que você, com a sua história, as histórias de reprovações, de aprovações, de experiência, principalmente, com certeza, eu tenho certeza absoluta que ajudou muita gente agora, antes também, e com certeza aí, futuro à frente aí também vai ajudar, eu tenho certeza absoluta. Beleza? Obrigado mais uma vez, meu irmão. Obrigado mais uma vez por ter aceitado esse nosso bate-papo. Como eu falei, passar a noite inteira aqui. Eu sou um cara extremamente noturno, mas pelo tempo mesmo de concentração, já faz mais de 1h30 que a gente está trocando essa ideia aqui. Eu sei que nosso cérebro tem um prazozinho, né? Então, deixo aqui as palavras para você agora, se despedir da galera, né? Seus seguidores que estão aí, né? Tem muita gente aí que já são seus seguidores. Quem é meu, pode seguir Renan aí, cara. Eu iria com certeza seguir Renan. Nessa jornada aí dos estudos aí para entrar, para começar agora, cara, segue ele aí. Clica aí, ó, aqui em cima, vai lá, Renan Donato, segue ele aí. Com certeza ele vai passar muito mais dicas aí para vocês, além do que a gente conseguiu conversar aqui, que não esgota, né, Renan? Sempre tem alguma coisa. Show de bola. Obrigado, Jorge. Um abraço aí para o meu amigo Moraes, entrou agora, né? Meu colega aqui, delegado federal, lá em Tabatinga, tá lá no Nortão, lá no Amazonas, tocando terror. Já tá em Brasília, viu, meu amigo? Um abraço para você. Abraço para Pedro, para Vitor, todo mundo aí, para todos vocês, Yasmin, todo mundo que Marília, todo mundo que interagiu, todo mundo que ficou aqui acompanhando. Também deixo a sugestão, se você não segue o Jotson aqui, segue lá. A gente está sempre tentando ajudar vocês. Talvez vocês entendam agora o porquê que eu todo santo dia posto vídeos que vão contribuir para melhorar o teu estado de ânimo, teu espírito, tua motivação, porque eu sei que isso é o teu combustível nessa jornada, né? Te desejo todo sucesso, desejo que você tenha internalizado muita coisa boa que foi dita aqui e aplique isso na sua preparação para concurso público, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar a conseguir mudar de vida, porque o concurso público é uma forma democrática de mudança de vida, e também mudar a vida das pessoas que você ama ao seu redor, né? Você vai poder propiciar aí um conforto, uma tranquilidade, uma estabilidade melhor. Então, conte conosco aí nessa jornada. Queria sempre poder estar aqui aparecendo mais, contribuindo, mas
é complicado, né? A gente tem várias atribuições, principalmente nesse período eleitoral agora, é puxado mesmo. Então, espero que vocês também compreendam um pouco o sumiço da gente, mas sempre que dá a gente aparece. E estamos junto aí nessa jornada, né? Joga duro, seja profissional, não tenha dúvidas que você, pagando o preço de maneira correta, aplicando todos esses fundamentos que a gente falou aqui, você vai conseguir também, porque é assim com todo mundo. Agora, prepare-se mentalmente, saiba que a reprovação faz parte, várias delas, né? A gente faz questão de falar isso aqui exatamente para que você, quando reprovar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não desista, porque é assim com todo mundo, né? Eu guardo assim de provas, de reprovações, então você precisa seguir e no final vai dar certo, se Deus quiser. Aí você pelo menos convida lá pro churrasquinho da posse, né? Tá? Ô, professor Jotes, professor Renan, ó, churrasquinho aqui, passei para delegado Júlio, tá me devendo. Vitor passou para juiz aí, ó, não fez nenhum churrasco. Eduardo passou para juiz na Bahia. Não convida, cara. Tá vendo aí, ó? Ninguém estuda para passar, mas até passar, valeu. Valeu, Moraes. É isso aí, pessoal. Eu espero que tenha contribuído. Tenho certeza que foi uma live muito rica aqui, com várias informações importantes para quem se prepara para concurso público. Se você não pôde acompanhar ao vivo, deixo aí a sugestão de você assistir. Não sei se o Jodson vai deixar salva aí no perfil dele, olha, vai deixar salva a live. Assiste toda, tá valendo a pena. Entenda o processo, aplica, executa e alcança o resultado. E assiste o filme, que eu deixei de sugestão aqui, se você ainda não assistiu, Arremessando Alto, com Adam Sandler. Vale a pena para você entender o que é importante no processo de conquista. Pessoal, obrigado aí. Para mim foi uma satisfação. Obrigado, Jotos, pelo convite. Estamos sempre a postos aqui. Um abraço para todos vocês, menos para o Eduardo Bonfim, que é um ingrato. Valeu, galera! Obrigado, pessoal. Obrigado, Renan. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos vocês. Tamo junto sempre, 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 sempre. E vou ver aí quem vai ser o próximo convidado que vai chegar aqui para trocar essa ideia. Obrigado, Renan. Coração aí gigante. Quando aparecer aqui na terrinha, João Pessoa, avisa pra gente tomar aquela velha Budweiser, aquela cervejinha gelada e aquele churrasquinho que a gente tanto gosta também, que nem só de sofrimento vive nós, concurseiros, também a gente tem um momentozinho de lazer, nos momentos de folga, né? Então, um abraço para todo mundo. Boa noite, Renan. Minha continência, cara, para você. Valeu, meu amigo. Um abraço para todo mundo que ficou até agora. Deus abençoe vocês. Abraço. Valeu. Valeu.